volta e tá chegando a hora, hein, torcida corintiana. Amanhã deve ser a estreia de Memphis Depay. Mas o holandês não foi a única contratação de Copa do Mundo nessa janela de transferências, hein? O peruano André Carrillo também chegou com muita moral, principalmente com a comissão técnica. Gente, tem tanta coisa acontecendo nesses últimos tempos no Corinthians, né? São as noites épicas de Copa, a preocupação no Brasileirão. E entre isso, 9 reforços que chegaram nos últimos meses, quase um time inteiro. Fala sério, no cara a cara, olhando assim um por um, você sabe exatamente quem é quem? Difícil, né? Boa tarde, Ramon. Érico Magalhães aqui. Ramon. Desculpa, que eu ia perguntar sobre o Ramon. Boa tarde, José. Ontem foram apresentados o volante José Martínez e os atacantes Héctor Hernandes e André Carrillo. Todos os 3 já estrearam, ou seja, estão devidamente adaptados ao que é o Corinthians. Um desses reforços é ídolo no seu país. Um dos maiores da história, jogador que já fez gol em Copa do Mundo. Reforço de peso, né? E você tá achando que eu tô falando do holandês Memphis Depay? Não é ele, não. O peruano André Carrillo, um dos que foram apresentados ontem, mas já jogou 2 partidas. Ele é atacante, joga também como meia e, se precisar de volante, ele tá lá também. Bom, eu jogo na meiuca, né? Mas se precisar, eu jogo pelos lados. Sinceramente, eu vou jogar onde o treinador mandar. A contratação foi pedido da comissão técnica, que trabalhou com o peruano lá na Arábia Saudita. É um multifuncional, tem experiência para fazer isso e tem muita qualidade. Então acho que nos dá muitas possibilidades de usar em 3 posições. Um cara que jogou Copa do Mundo, então não tem muito o que falar dele. Que tal esse chutaço no cantinho? Foi contra a Austrália na Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Detalhe para assistência de um tal de Paulo Guerreiro. Conhecem, né? Jogada, portanto, 100% corintiana. Saudades, torcedor? André Carrillo é um dos jogadores mais importantes da seleção peruana. Foi o melhor jogador do Peru na Copa de 2018. Ali foi o auge, o melhor momento dele. E aí, empolgou, corintiano? Porque, além de tudo, você sabe bem, peruano que é ídolo no país e chega para ser atacante do Corinthians, é uma história que já deu muito certo por ali. Que isso, Guerreiro é brabo, monstrão, né? Nosso capitão. Eu falei bastante com ele, ele me falou muito bem da torcida, da cidade. Por isso eu já cheguei aqui ligado de algumas coisas. Vou começar a conhecer os jogadores e tudo para fazer história no timão. Os ingressos estão esgotados para esse jogo amanhã na Arena, ou seja, se você não comprou, só no Premiere às 4 da tarde. E o pré desse jogo você vê amanhã no Globo Esporte. Memphis Depay, o homem vai estrear, hein? Pelo menos essa é a expectativa e é por isso que eu chamo o Antônio Chamorro. Afinal de contas, Tonhão, o corintiano está empolgadíssimo com essa partida de amanhã e com a possibilidade da estreia do grande reforço. Bom dia, Bruno. Bom dia, Mari, Marra, todo mundo que está acompanhando o Sport Center. Exatamente. E acho que é de todos os lugares, não só no Brasil, como também no exterior. A gente teve até ex-jogadores do Corinthians, né? Como nem ex-jogadores, né? Mas o Gabriel Magalhães, por exemplo, né? Que é torcedor do Corinthians declarado, fazendo o gesto depois de fazer um gol. O Murilo também, ex-zagueiro do Corinthians, teve uma entrevista dele pro site da ESPN nessa semana. Ele também já fez o gesto, né? Do Memphis Depay. Então, assim, existe uma Memphis mania muito grande. Agora, com relação à estreia dele, sim, deve estrear amanhã. Amanhã começa, então, a era Memphis Depay no Corinthians. Ele que não joga desde julho, quando jogou a Eurocopa pela Holanda. Depois ele ficou 2 meses sem jogar, chegou ao Brasil na semana passada, antes do jogo contra o Juventude pela Copa do Brasil. Então, assim, 9 dias apenas de treinos. Hoje ainda tem o último treino do Corinthians na parte da tarde. E a expectativa é que o Memphis Depay jogue 45 minutos. Se vai ser titular ou não, ainda é um mistério. Tanto o Ramon e o Emiliano Dias vão definir hoje qual vai ser o time do Corinthians, né? Afinal, teve esse jogo contra o Fortaleza no meio da semana. Venceu por 2-0, jogando com um time misto, um time que poderia até se considerar reserva, mas vamos ver o que vem amanhã para esse jogo para o Corinthians, que é muito importante. Recebe o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena, o jogo às 4 da tarde, e aí pega esse jogo às 4 da tarde, com a provável estreia do Memphis, os ingressos evaporaram, foi muito rápido, apenas fiel torcedor ali já quase platino conseguiu comprar,
Então, assim, há uma expectativa muito grande para esse jogo de amanhã. E é um jogo que para o Corinthians é ganhar ou ganhar, né? Afinal, o Corinthians está em 18º no Campeonato Brasileiro, não consegue emplacar bons resultados, né? Então teve uma vitória contra o Flamengo, depois teve a vitória para o Botafogo no último final de semana. Então o Corinthians precisa de pontos, porque está numa situação muito complicada nesse Campeonato Brasileiro e pega exatamente o lanterna do campeonato, que é o Atlético Goianiense, mas que é um time que no histórico contra o Corinthians faz jogos muito equilibrados. São 7 vitórias do Corinthians, 6 do Atlético Goianiense e 6 empates nesse histórico. Então amanhã a expectativa para essa estreia do Memphis, sim, mas é um jogo que vale muito, é um jogo que vale para o Corinthians talvez sair da zona de rebaixamento, Bruno. E Memphis, que a gente vai falar do Memphis Depay? Manda um abraço pro Marcelinho. Pé de anjo? Pé de anjo, Marcelinho Pé de anjo. Coronado, aquele golaço lembrou o Marcelinho, não foi que a gente falou aqui? Foi isso que... O Prates cornetou a gente. Não, o Prates ele não vive boa fase. Por isso é muito fã de comparações, né? Oh, mas não lembrou, professor? Lembrou muito. Pezinho 35,5. E ele agradeceu, o Marcelinho Carioca agradeceu a nossa lembrança. Um abraço para o Pé de anjo. Baby da Fiel mandou mensagem aqui, tá eu fora. O Marcelinho. Olha quem tá atrás de você, dá uma olhada na tela. Olha ele aí. Ó, só não. Sim. Professor, tá empolgado? Vamos treinando. Tá empolgado, olha lá. Separa a figurinha aí, por favor. Ó. Já separa a figurinha. Conseguiu ingresso? Não vai no jogo, não? Mas o ingresso nem esquentou lugar. Não chegou. Ficou nos sócios mesmo. Olha, e os companheiros dele no Corinthians também empolgados com a estreia. O Corinthians quer sair da lama, professor. Sair da zona do rebaixamento. Está há muito tempo na zona do rebaixamento. Martínez, um dos reforços, foi apresentado aqui nesta câmera e falou sobre Memphis Depay. Olha aí. We will see what fits this team, what I feel comfortable with, what the coach wants. But one thing is for sure, I want to start scoring goals. Con Memphis, acá creo que es otra cosa porque motiva no solo a mí, sino a todos los compañeros tener a Memphis acá en el equipo y creo que fue uno de los mejores fichajes que hemos tenido este año y bueno, creo que Memphis nos ayuda mucho dentro y fuera de la cancha. Dentro e fora da cancha. Uma das melhores fichajes, contratações, você que é um professor de espanhol, e aí? Ao contrário, né? Fora e dentro, porque fora já começou. Dentro agora que a gente vai ver. Diz que tem treinado bem, com muita vontade, se enturmado. Ali o próprio Martínez elogiou bastante nessa coletiva de apresentação dos que já vieram, né, Donk? Donk estava falando do... O Hernandes chegou, jogou, se machucou, voltou de lesão e aí foi apresentado. Já fez de tudo, só não tinha sido apresentado. Mas é isso, futebol brasileiro é isso, né? Tudo isso em setembro. Os times se renovando e, no caso do Corinthians, renovando o astral também, né? Essa estreia dele envolve outras coisas. A ideia do Memphis, como ele quer ser chamado, envolve uma tentativa de renascimento, de tirar o pé definitivamente da lama, como disse o Abel. Sabe o que eu estava pensando agora, professor? O que você estava pensando? Conta para mim. Vou te contar que o Memphis vai estrear primeiro, com todo respeito ao Dragão, Atlético Goianiense. Não tem adversário melhor no Campeonato Brasileiro ideal, agora, né? Para o cara estrear, que é o pior time do campeonato. Além disso, ele vai estrear num momento que o Corinthians vem jogando bem nas últimas partidas. Sim. Jogou bem contra o Flamengo, pelo Brasileirão, jogou bem contra o Juventude pela Copa do Brasil, jogou bem contra o Fortaleza no Castelão. Bem não, muito bem. Pela Copa Sul-Americana. Não é um momento maravilhoso para Memphis estrear? Muito bem. Ou eu estou exagerando, amigo Donan? Acho que é um momento que o time está incorporando, né? O trabalho do Ramon com os reforços, ele também gera essa expectativa. Não sei se vai ser titular. Não, peraí, não brinca com coisa séria. Não sei se vai ser titular. Como não vai ser titular? Não, vai estar lotada a arena, o professor quis comprar ingresso e não conseguiu. Mas às vezes vai estar abarrotado, todo mundo lá, tal, crianças já com o cabelo do Depay. E o professor Ramon Dias, experiente, vai deixar o cara no banco? Pode acontecer. Pode? Pode acontecer. Não, eu acho que não pode. O jogador que está sendo trabalhado aí, pode acontecer. Eu acho que eu gostaria de vê-lo como titular. Pode, mas não deve, né? Ele foi contra... Pode, mas não deve. Isso é um anticlímax. Não vou ficar surpreso. Sim. Inimigo do entretenimento. Se ele pode jogar pouco tempo, que seja o começo. Vamos dizer que o Departamento de Preparação Física, enfim, comissão técnica lá do Corinthians, os caras falam assim, professor Ramon Dias e Emiliano, o Depay só pode jogar 40 minutos. Se jogar 41, corre o risco de arrebentar.
Que sejam os 39 primeiros. Você é o técnico, vocês são os técnicos aqui, vocês três. Você deixaria para o segundo tempo ou usaria esses 40 minutos logo no começo? Eu não teria a menor dúvida. Vai jogando. Já na hora do hino ele já tá lá. Tá de brincadeira. Eu não. Eu colocaria como titular. Eu, se fosse o técnico, olha, ele pode jogar 20 minutos só. Tá bom. Os primeiros 20. Fulano, prepara que com 21 você vai entrar no lugar do Depay. Deixar pro segundo tempo? Quer ouvir graça da torcida, é isso? Se for assim, você pode 20 minutos, eu acho que ele vem do banco. Não, 20 minutos eu exagerei no exemplo. Inclusive, a apuração da nossa equipe de reportagem... Ele vai ser titular? Que ele pode jogar 45 minutos. Aí inicia com ele. Acho que aí você tem que iniciar com ele. É um jogador que entrega finalização, criatividade, vai ser um cenário dessa forma, né? O Depay está muito além de ser um 9, né? Ele nem é esse 9. Falo de característica, é um cara que circula muito, né? Vai aproximar com o Garro, com o Thales Magno. Só tem uma questão, o momento é bom, mas o Corinthians não pode nem sonhar em empatar esse jogo. O quê? Ser um jogo obrigação para vencer, porque assim, você tem um cenário que o Corinthians pega o lanterna do campeonato, o pior time do campeonato, e o Fluminense vai receber o Botafogo. O Corinthians vencendo e o Fluminense perdendo, o Corinthians sai da zona. Então, é o momento de você respirar na prioridade do Corinthians na parte institucional, que é o Campeonato Brasileiro. Então, assim, tem que vencer. Tem que seguir com essa maré boa. Eu acho que tem todas as condições para vencer, porque o time está mais organizado, né? O time está com mais confiança. Acho que o Ramon fazer o gol primeiro, não é? Sempre? Muito. Então põe logo o Memphis de começo. Deixa de graça. Professor Donan. Não, eu botaria. Só tem treinador que segura um pouco mais. Mas agora, falando sobre brincadeiras à parte, o Ramon Dias tem, como é que a gente fala? Estofo. Sim. Para se ele quiser... Tem. Não, espera aí, você vai entrar no intervalo. Mas vai ouvir graça da torcida. Se chega meia hora de jogo, tá 0-0, e os gritos? Já entra mais pressionado, né? Também, são condições ideais de temperatura e pressão. Em casa, contra o último colocado e, na prática, também pior time do campeonato. Pior time de bola jogada nesse momento é o Atlético Goianiense. Vem de uma semana positiva. Não tem porquê não sair jogando com o cara. Não tem porquê. Um pouco ele vai jogar e eu acho que esse pouco vai ser o pouco do começo. Vamos ver uma provável escalação? Manda aí. Do Corinthians de tanta gente, de Marcelinho Carioca. Neto. De Neto, de Casagrande, de Geraldão, de Vaguinho. Geraldão, saudade. Birubiru. De Luizão, de Edilson Capetinha. De Ney. Com Ricardo. De Ney fazia Fui. Emiliano Dias, auxília... tá suspenso o professor Ramon? Tá suspenso. Então no banco vai ser... O professor Ramon tá no time do Zubeldia, do Abel Ferreira. Mas com o Emiliano ali não perde muito. Então no banco vai ser Depay para filho. O professor tava bem. Teve a agressão no Gandula, lembra? É verdade. Hugo Souza, Fagner, Félix Torres, Kaká e Matheus Bidu ou Hugo? Charles Rian ou Martínez, o venezuelano? Garro, Romero ou Yuri Alberto, Depay e Thales Magno, André Donk. Vou pedir para nossa produção manter um pouco mais aí na tela e eu quero que você fale nessas possibilidades aí. O que você acha? Já vai um time com mais cara de titular, né? Donk, só um parênteses sobre parênteses. Há quanto tempo a gente não via o campinho do Corinthians com tantas opções em parede? Pois é. O Bidon nem aparece, né? Tá melhorando. E o Bidon jogou muito bem. E o Raniel não ótima aparece. Partida do Bidon na... Fiquem à vontade para cornetar essa provável e falar assim, não, eu colocaria o Bidon de titular. Fala aí. Pode ser uma boa, né, Bruno? Também poderia ser uma boa de ser um jogo mais propositivo, mas eu entendo se ele não começar pensando numa dupla de zaga, né? Ainda mais jogar o Bidu, um lateral mais ofensivo. Então até entenderia um meio campo mais combativo, né? Porque o Bidon até faz bem essa função, mas jogou muito bem com 3, né? Contra o Fortaleza, onde ele teve mais liberdade para atacar. Só levantar mais um ponto... A Alice tá jogando bem. Tá jogando bem. Pra mim é um cara que evoluiu. Teve um começo mais discreto e tem crescido bastante de produção. Só um elemento também que acho que poderia ser considerado na discussão do Memphis. Embora eu também... Se ele fosse me garantir, ele tem um tempo cheio, vai no primeiro. Assim, mas, de repente, o pensar no segundo tempo, até dosar a minutagem... Não é ruim? Pode ser também pensando que o jogo é terça-feira de Sul-Americana e é uma opção.
Ele pode jogar na Sul-Americana. Ele está inscrito. E é um espaço curto. Mas o que tem a ver o primeiro com o segundo tempo com a Sul-Americana? Porque se no segundo tempo ele jogaria menos do que 45 minutos. Ele entra na metade do segundo tempo. Mas é melhor você ter o... Eu preferia... Não, eu só tô... Memphis no brasileiro, né? Eu prefiro. Eu só tô colocando um outro elemento que acho que pode ser considerado na discussão, mas não é um elemento que mesmo me convence. Como eu falei agora há pouco, se ele tem um tempo inteiro, eu começaria com ele, mas quem defende no segundo tempo, acho que também pode usar isso de argumento. Esse é aquele jogo... Eu me lembrei de outra coisa. Muitos anos atrás, eu fui a Buenos Aires, fui a passeio. Coincidentemente, fui na semana em que o Boca jogaria contra o Rosário, no domingo, e esse jogo era a volta de Riquelme. Román? A volta de Juan Román Riquelme. Jogava, hein? É aquele jogo que não está escrito no ingresso, mas é assim, você vai ao jogo para quê? Para ver a volta. Eu fui com a minha esposa na época, na Bomboneira, para assistir aquela festa. Riquelme voltou. Esse jogo de amanhã é aquele jogo que no ingresso poderia estar escrito assim, a estreia de Memphis Depay. O cara sai de casa assim, eu vou ver o holandês. Aí chega lá, ele está no banco. Vocês estão de brincadeira. Mas acontece, hein? Então, acontece, mas... Recentemente, a estreia do Coutinho foi ele vindo no banco, né? E a torcida gostou? Não. Mas não se justifica nesse caso. Está tudo preparado, está tudo armado. É um sábado à tarde, espero que com sol. Né? Sabadão tinha muito sol. A condição de pegar o último colocado do campeonato, até a necessidade também justifica que ele entre antes. E o time, professor? Se a nossa produção conseguir fazer com o professor o que fez com o André, coloca a imagem do professor e a escalação ali do lado, se for possível, que aí você vai vendo ali e você vai analisando. Quem você colocaria, quem você tiraria, Romero titular ou não? Merece, ótimas opções. Eu acho que faz tempo que Aí, para você. Olha, fale, por favor, professor. Eu preferiria ver um time mais ofensivo ali pela esquerda com o Bidu. É um jogador muito contestado, mas na frente ele se paga. Quando o sistema defensivo está acertadinho... Mas com linha de 4 tem jogo. Então você não colocaria o Hugo, você iria de Bidu. Não, iria de Bidu. Tá. E aí quando tem o Bidu é sempre melhor a linha de 3. Eu também acho isso. Porque aí você descompensa. O Bidu tem uma questão também física, já vem de alguns jogos, ele tá em parênteses também por causa disso, por uma questão então física. Você manteria o Bidu e mudaria alguém? Colocaria mais um zagueiro de origem? Teria que colocar o terceiro zagueiro. E no meio acho que tá bem resolvido. Romerão merece. Romero ou Yuri Alberto, aí pode dar barulho. Hein? Quem diria o professor Celso chamando o Romero de Romerão? Você já cornetou muito o Romero. Aquele pênalti à parte, ele vive um bom momento. Só pra gente falar sobre como o Corinthians ganhou opções, ali não aparece o Bidon, o Carrídio, que pode ser uma opção para jogar na do Romero ou até ali na do Rian. Ele pode fazer esse segundo homem de meio campo. Porque é ele entrou jogador bem. que o Ramon Dias, o Emiliano, gostam muito dele. E ele entrou bem contra o Trabalharam Fortaleza. com ele lá no mundo árabe, né? Sim. Entrou bem, né? Quase entrou da bem família. ali, fechando o lado direito. Né? Então, assim, ganhou opções. O Héctor Hernandes, né? Pode ser uma opção também para o ataque. O Corinthians, ele deu uma encorpada com uma boa janela, né? Boas contratações por aí. Você pensar, Donão, que o Carrilho, que eu vi ele dando entrevista, falei pro meu filho, olha, o Travis Scott está no Corinthians. Nós somos no show lá no Rock in Rio, meus filhos são fãs. Não tem nada a ver, papai! Pulou muito? É a trans. Meu filho pulou, eu tentei segurar. Você pensar que o Ranieri era considerada a primeira grande contratação, grande contratação não, mas contratação que deu certo, da primeira janela. Ele deu muito espaço. Chegou quase a ídolo, num momento de maior carência, e a gente não vê o nome do Ranieri hoje. Aliás, pouco cogitado, né? Mas no último jogo foi titular. Sim, mas ali depois no meio que o Almada campo... fez com ele. Mas o Almada acabou com ele, né? E eu só queria reforçar um ponto. Coronado também? Também. Jogou muito contra o Fortaleza. Mas talvez até seja na volta titular, enfim. Sim. Para mim, esse é um dos jogos mais importantes da temporada do Corinthians, sinceramente. Lógico que o caráter de mata-mata é outra história, mas pensando no impacto que isso tem, o Donão já lembrou da possibilidade do Corinthians sair da zona de rebaixamento, mas assim, de toda a agenda positiva que você está tendo. No momento que chega o Memphis, vai ser a estreia dele, a vitória contra o Fortaleza, o grande jogo do Corinthians na temporada, pensando em desempenho, somado ao impacto do jogo, no que ele representava. E a gente não pode esquecer que o Corinthians vai ter uma sequência muito grande de jogos em casa no Brasileiro. Então, assim, você de repente consegue emendar uma eventual classificação na Sul-Americana, uma vitória sobre o Atlético Goianiense, saindo da zona de rebaixamento,
o impacto que isso pode ter. Vai ter clássico com o São Paulo, em Brasília. Então, assim, você pode... E essa sequência de jogos em casa. Então, ele pode ser um jogo muito transformador da temporada do Corinthians. Para mim, é um dos mais importantes da temporada. Vamos lembrar que o Corinthians teve... É óbvio que era outra fase, eu repito, o time tem jogado bem, mas o Corinthians teve dificuldades e teve tropeços contra times de parte de baixo da tabela, jogando em casa. Mas não pode nem sonhar com isso. Criciúma, Juventude. Ele ganhou do Vitória, mas ganhou assim... Foi aquele 3-2, não foi? Do Giovani. Do Criciúma, empatou com o Juventude. Criciúma, sim. Cuiabá também. Cuiabá não ganhou. Cuiabá o Cuiabá foi que o Donelli pega pênalti. Na iminência de ter um 0-2. Tem que jogar a bola. Até pra fazer pode entrar em campo só, vamos jogar contra o último colocado, vamos ganhar a hora que a gente quer. Tem que jogar a bola. Mas o Ramon, acho que ele tem conseguido mobilizar muito o time do Corinthians. Com ele não tem essa. Você tem que batalhar até o final, deixar tudo em campo. E até para fazer uma relação com o que o Donco está dizendo, com o que o Ramon viveu um ano passado no Vasco. Eu acho que esse jogo, ele tem um caráter muito semelhante ao que foi aquele Vasco e América Mineiro, lembra? O gol do Payet no finalzinho. Que você também estava enfrentando o adversário. E falta, né? Que seria rebaixado e precisava vencer. Foi de falta, é verdade. Então acho que Mas meu amigo Dodô da Colina, outro dia estava conectando o Payet. Eu falei, o Payet já está pago. É óbvio que ele não pode parar de jogar. Ele ajudou o Vasco a não cair ano passado. Você lembrou de um jogo agora. Mas tá mal, hein? Se você encontrar o Dodô da Colina, fala pra ele. Ele me falou... Tá mal agora? É melhor de seguir com o Corinthians. O América... Não, mas você falou do que esse jogo é parecido com o jogo Vasco e América Mineiro? É igualzinho, o América... Porque o América também o América era o Atlético, né? E o Vasco precisava vencer pra permanecer. E, assim, o Corinthians tem uma possibilidade de seguir nessa maré positiva, de confiança, de sair da zona do rebaixamento. É muito importante o Corinthians ser competitivo, forte nas Copas, mas a prioridade é não cair. E a ladeira é íngreme, como diria o outro, porque vem aí, embora em casa, um Inter que está se achando, o Inter se achou. Verdade. O Roger, você contar com uma vitória contra o Inter hoje, não é como contar com uma vitória contra o Inter há 2 semanas atrás. Né, professor? Né? Eu conto como vitória a chegada de Bruno Vicari para o Sport Center, com muita análise, com muita informação e às vezes com aqueles palpites do pai Vicari. Tá motivado. Tá motivado, pai Vicari? Muito obrigado, André Donk, professor Celso Zelt. Donan, você que não... O Corinthians enfrenta o Atlético Goianiense amanhã, às 4h, num jogo onde a maior expectativa, claro, é pela estreia do Memphis, né, que foi preparado para isso. E o Martínez, eu acho que também pode dar uma boa contribuição. Acho que é um volante ali de primeiro volante, que consegue fazer uma boa marcação, no setor onde o Corinthians tinha alguma dificuldade, porque o Ranieri caía muito de produção, então, e cai ainda muito de produção, e ali na frente você vai ter... Eu imagino que Memphis com o Tales, imagino isso, né? Talvez tenha espaço para o Yuri Alberto ainda no time. Tales, Memphis e Yuri Alberto. Vai depender do Yuri Alberto. Eu acho que o Yuri Alberto pode ser potencializado pela chegada desses jogadores. É um jogador que vem na temporada desperdiçando muitas oportunidades, tendo alguns lances até difíceis de explicar em relação à parte técnica, né? Que viram memes. Isso não é legal para a carreira dele. E eu acho que ele pode ser potencializado pela chegada desses jogadores, principalmente pela chegada do Memphis. Se eles tiverem oportunidade, imagino que tenham de jogar juntos. Será que essa é uma ocasião de jogo? Ou acho que dá para imaginar esse Corinthians, Luiz, começando uma partida, que não seja agora contra o Atlético Goianiense, mas começando com Tales, Yuri e Memphis? Ou é mudar demais algo que vem funcionando ali, a forma de jogar do Corinthians? Acho que depende. Se você optar por um esquema com uma linha de 4 na defesa, o que não é a prioridade do Ramon hoje, que gosta mais do esquema com 3 zagueiros, eu acho muito mais difícil. Para o jogo de amanhã, eu enxergo o Yuri começando como titular, até pela confiança, o gol marcado contra o Fortaleza e o desempenho dele e do Tales, por mais que eles tenham perdido gols, eles ajudaram na mecânica ofensiva do Corinthians e no domínio do Corinthians contra o Fortaleza na Sul-Americana, com o Memphis entrando no decorrer da partida. Eu ainda tenho algumas dúvidas se a disputa principal do Memphis é com o Yuri Alberto. Porque, por característica, nem o próprio Yuri Alberto é um centroavante de ofício, né? Ele foi se moldando dessa forma, mas na base do Santos ele não era um 9 fixo, um 9 de pivô. Não, mas ele era centroavante, Luiz. Ele foi para o Mundial
sub-17, se eu não me engano, ele disputava a posição com o Lincoln do Flamengo. Ele era colocado alto, né? já como centroavante. Não, ele tem características diferentes, eu entendi o que você quer dizer. Ele foi sendo moldado como centroavante, sim, exatamente. Ele não é aquele jogador que vai ficar entre os zagueiros dando trombada no zagueiro. Isso é verdade. E é o mesmo que acontece com o Memphis. O Memphis joga nas 3. Sim. Já jogou de 9, inclusive na seleção. Com a entrada do Gakpo no time que fazia os lados do campo, ele foi até um pouco mais centralizado. Por isso que não sei se essa disputa... No início eu acredito que sim, por falta de espaço no time, já que o Ramon vem desenhando uma equipe e essa equipe vem ganhando corpo. Que são os 3 zagueiros, 2 jogadores abertos, meio de campo com o Garro sendo o homem de criação e 2 atacantes. Ele não vai tirar o Thales Magno do time. Acredito que amanhã ele começa com o Yuri como titular, então essa disputa vai ficar entre os dois, pelo menos nesse primeiro momento. Mas eu imagino que um pouco mais pra frente dá muito bem para eles jogarem juntos. É muito por aí nesse começo, né? Porque se a disputa não for com o Yuri Alberto, você vai ter que abrir mão de algum jogador que está desempenhando melhor no time. Claro. O Thales está melhor do que o Yuri, embora tenha perdido gols a maneira Yuri Alberto na terça-feira, ele está jogando melhor. Você está achando que o Memphis não entra como titular contra o Atlético Goianiense, Luiz? Eu acho que não. Alerta pro Cartola, inclusive, hein? Sabe por quê? Esse jogo pro Corinthians é tido como uma final e é muito mais importante do que o jogo de terça-feira, da anterior e o da próxima. Então, não acho que ele vá mexer no time nesse momento, não acho que ele já vai queimar essa largada com o Memphis entre os titulares. Eu acho que dependendo do desenrolar da partida pro Memphis, inclusive, ter a garantia de que vai entrar no jogo e dependendo da situação de como o jogo vai estar, é até mais confortável pro Memphis. Não joga há muito tempo, tem 1 semana e meia só de preparação, enquanto o resto do time está em ritmo de meio para fim de temporada. Então, eu acho que tudo isso vai pegar um Atlético Goianiense que está praticamente rebaixado e vai entrar sem obrigação nenhuma contra o Corinthians, porque sabe que vai ter uma festa amanhã em Itaquera. Então, eu acho que todos esses cenários, todos esses fatores farão com que o cenário de amanhã seja do Memphis entrar no jogo, ser aplaudido, ser ovacionado, e dependendo da estratégia do Corinthians, já com o resultado definido. Jogo importante amanhã para o Corinthians, então, porque uma vitória, né, e uma combinação específica de resultados pode tirar o Corinthians da zona do rebaixamento. O jogo às 4h na Neoquímica Arena, então o Corinthians querendo fugir da zona do rebaixamento para não ir parar na Série B, que é o nosso tema.